Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Índia, hoje dia 10 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 9 da noite lá em Nova Delhi, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é que parece que teve um cessar-fogo. Os Estados Unidos impôs um cessar-fogo, o Paquistão concordou, a Índia concordou. Em princípio, encerrou o assunto, né? A gente não sabe ainda, mas em princípio encerrou. Começou a Índia fazendo a Operação Sindoor. Aí ontem o Paquistão fez a Operação Bunian-ul-Marsus, que seria a resposta à Operação Sindoor da Índia e coisa e tal, bombardeou um monte de coisa na Índia também, coisa e tal, mas depois aceitaram o cessar-fogo. Tomara que tenha encerrado esse assunto aqui. Se encerrou o assunto aqui, quem ganhou essa guerra? Quem perdeu essa guerra? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pituruco da Neném, Dorme Tarde, Acorda Cedo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a grande notícia do dia é essa, tá? Teve um cessar-fogo. Mas antes da gente chegar no cessar-fogo, vamos falar sobre o que aconteceu antes disso, né? A situação que a gente está, só para relembrar. Aqui na região de Caxemira, é uma região aqui que é disputada entre a Índia e o Paquistão. Aqui está marcado essa área escura aqui, mas na verdade toda essa região aqui é contestada, tá? Tanto essa parte aqui de Jammu e Caxemir é da Índia hoje em dia, mas o Paquistão diz que é dele, e tem essa área aqui também do Paquistão que a Índia diz que é dele, enfim, a região toda ali é contestada, né? Então, nessa região aqui de Caxemira, é uma região muito turística, diz que é um lugar muito bonito. Os indianos vão muito lá para fazer turismo, e aí um terrorista teria matado vários hindus lá, 26 pessoas morreram, uma coisa muito triste, um atentado terrível, e segundo a Índia diz, teria sido um ataque provocado pelo Paquistão, ou seja, o governo do Paquistão teria apoiado essa entidade que fez esse ataque na Índia, né? Então, como resposta, a Índia fez a Operação Sindoor. Operação Sindoor aqui, que destruiu uma série de campos terroristas que teriam ali na região, e também destruiu algumas coisas militares do Paquistão, enfim. A Índia fez vários ataques ali, né? O Paquistão disse que derrubou alguns aviões da Índia, algumas evidências a gente tem, tá? Alguns aviões parece que realmente caíram, mas a gente não tem certeza do número total de aviões que foram derrubados ali. O Paquistão acabou também derrubando alguns aviões do próprio Paquistão também, uma confusão danada aqui, né? Bom, então esse foi o ataque da Índia contra o Paquistão. Aí o Paquistão lançou então a Operação Sindoor foi a operação da Índia contra o Paquistão por conta do apoio do Paquistão nesse grupo terrorista. O Paquistão respondeu lançando a Operação Bunian-ul-Marsus. Eu não sei se eu pronunciei isso aqui corretamente não, tá? Mas, enfim, é o nome que eles deram para a opinião ali, né? E fez uma série de ataques também. Isso foi o que aconteceu principalmente ontem, tá? Ontem foi o grande ataque do Paquistão contra a Índia, tá? Então tá aqui, o Paquistão lançou mísseis contra a Índia, tem aqui o espaço aéreo do Paquistão foi todo fechado por conta dos mísseis, né? Aqui, ó, as forças atacaram sites militares, isso aqui é a região de Jammu, o blackout, tá vendo aqui? A região de Jammu tá aqui com um monte de coisa aqui, de repente entrou em blackout, desligou tudo, apagou a luz de tudo. Isso aqui é na Índia, tá? A Índia teve o blackout por conta desse ataque do Paquistão. A gente não sabe se o Paquistão atingiu alguma coisa que fez a coisa apagar, ou se o próprio governo da Índia, isso é uma atitude que eles tomam, desligou as luzes todas da cidade para diminuir a possibilidade dos mísseis atingirem alvos importantes, né? Tá aqui, ó, teve uma série de ataques na base aérea de Udhampur, lá em Jammu e Caxemir. Então isso aqui é o ataque do Paquistão contra a Índia aqui também. Tem mais outras imagens aqui que o pessoal está mostrando como sendo o ataque do Paquistão contra a Índia. Eu quero só fazer um alerta para vocês, porque é muito comum que surjam imagens que na verdade não são imagens desse ataque, são imagens de outros ataques e outras coisas. Mas em princípio o que a gente sabe é que sim, teve um ataque grande do Paquistão contra a Índia ontem, tá? Agora, a Índia também vem atacando o Paquistão esse tempo todo, né? Então, desde que começou a Operação Sindoor alguns dias atrás, a Índia vem atacando o Paquistão. Aqui, ó, o exército, as forças aéreas indianas atacaram 11 bases aéreas paquistanesas, colocando severos danos e coisa e tal. Tá aqui o nome das bases, né? E tem mais aqui algumas experiências, aqui algumas coisas do pessoal lançando coisas ali contra bases terroristas no Paquistão.
Aqui também teve um ataque indiano contra a base paquistanesa de Shabaz. Então, ou seja, aqui você tem os indianos atacando o Paquistão atacando o indiano. Não teve, em momento algum, teve invasão territorial, tá? Ou seja, não teve tropa no solo em lugar nenhum, em momento algum. O que teve foi ataque de um lado ou do outro, ataque por avião, ataque aéreo, ou então ataque por mísseis lançados, né? É verdade também, como toda guerra moderna, tem que ter o Arma 3, né? O Arma 3 é um videogame que tem umas imagens muito realistas. E aqui está o governo do Paquistão publicando uma imagem aqui como sendo um jato indiano destruído por uma artilharia paquistanesa, e na verdade isso aqui é jogo, tá? Isso aqui não é verdade. Mas, enfim, esse tipo de coisa realmente... Da guerra da Ucrânia no início tinha muito isso, mas depois você começa a perceber realmente quando é esse jogo, imagem de jogo, e o pessoal já descarta isso rápido, né? Bom, a Índia ficou muito chateada com esse negócio, inclusive com a Turquia, tá? Criou uma situação ruim com a Turquia, porque a Índia anunciou que o Paquistão lançou um assalto com 300 a 400 drones fornecidos pela Turquia, né? Então lembra, a Turquia é uma grande produtora de drones, inclusive ajudou a Ucrânia no início da guerra com os Bayraktar e coisa e tal. Então a Turquia já está mais avançada nesse negócio de drones. Então isso aqui é uma outra coisa que está entrando nessa guerra aqui. Fake news de jogo na guerra e também drones, muitos drones, né? E a Turquia é muçulmana, o Paquistão também é muçulmano, então a Turquia pode ter ajudado de fato o Paquistão, pode ter vendido um monte de drones para eles, e esses drones foram usados no ataque do Paquistão contra a Índia ficou profundamente chateada com isso. Aqui, ó, os militares paquistaneses estão usando também drones de vida única, ou seja, não é só o Bayraktar. O Bayraktar é um drone que ele é reutilizável, né? Você faz o bombardeio, mas ele volta para a base. Você também tem drones que são drones suicidas, que vão lá, explodem no país, e isso é permitido, porque isso é válido, porque o drone é muito mais barato do que uma aeronave tradicional, né? Aqui mostra imagens da artilharia antiaérea indiana contra drones do Paquistão, né? E aí, de novo, é o que eu falo para vocês, é muito importante o exército brasileiro aprender esse negócio de drone, porque a próxima guerra, se tiver alguma guerra que a gente vai se envolver, vai ter drone, cara. Drone virou o ponto dessa coisa toda aqui, né? E o drone tem toda uma lógica que envolve custo, né? Porque você não pode usar, por exemplo, um S-300 para derrubar um drone. Um míssil de um S-300 é caro pra caramba. Se você começa a usar míssil de S-300 para derrubar um drone, um míssil que custa 5 milhões de dólares para derrubar um drone que custa 10 mil dólares, ferrou, você está falindo, né? Então é toda uma lógica, eles usam muito esse negócio de metralhadoras, derrubar drones com metralhadoras, o que também não é fácil, né? Bom, o pessoal na Índia, como eu falei, ficou muito chateado com a Turquia, tá? E aqui o pessoal está dizendo que, olha só, que o Erdogan tem que tomar cuidado, porque nós temos bomba atômica e não sei o que lá. Não vão usar bomba atômica na Turquia, né? Mas estão muito chateados com a Turquia por conta do fornecimento dos drones para o Paquistão, né? Bom, e o Paquistão também, a Índia também está usando drones, né? O Paquistão também diz que derrubou aqui 25 drones indianos e coisa e tal. Eu não sei quais são os drones indianos, se são drones fabricados pela Índia mesmo, se tem alguma outra origem, qual que é esses drones, mas enfim, certamente tem drones também, né? Bom, além disso, o Paquistão tem usado muitos equipamentos da China, fabricados pela China e com a qualidade esperada de equipamentos da China, né? Aqui está um míssil lançado pela China que caiu sem causar, sem explodir, sem nada. Isso é típico de equipamento chinês mesmo, muito baixa qualidade, né? Agora, como eu falei para vocês, né, a minha expectativa era essa, tomara que tenha sido isso, né? Teve o atentado lá contra a Índia, foi uma agressão absurda, a Índia respondeu o Paquistão, mas aí vem aquela dúvida, foi proporcional isso? Porque o ataque, teoricamente o ataque feito pelo Paquistão contra a Índia foi um ataque por grupo terrorista, né? Foi proporcional? Tem certeza que o grupo terrorista era ligado ao Paquistão mesmo? Essas questões são questões que é realmente questionável, é uma coisa que não dá para saber com certeza, né? Mas, em princípio, sim, né? A Índia respondeu atingindo as bases dos terroristas no Paquistão, o Paquistão respondeu e aparentemente encerrou o assunto aqui. Se foi isso, tá ótimo, excelente. Resolveu-se essa questão diplomática, né? O Trump questionou os dois líderes, né? É lógico, o Paquistão não iria aceitar o cessar-fogo sem responder o ataque da Índia primeiro, senão ia ficar muito estranho, mas fizeram um ataque, um atacou o outro e coisa e tal, e encerraram o assunto, aceitaram o cessar-fogo, tá? É importante notar que depois do cessar-fogo ainda teve sirene soando
na região de Jammu, ali na Índia. Então ainda teve ataque paquistanês depois do cessar-fogo, mas é preciso tomar cuidado com isso, porque realmente algumas vezes esse cessar-fogo, a arma já foi lançada, ou a equipe que lançou o ataque não ficou sabendo, não foi comunicada ainda do cessar-fogo, então é preciso dar uma pequena folga para ver se realmente resolveu o cessar-fogo, né? Eventualmente você tem um resto de ação antes do cessar-fogo realmente valer a partir daqui, né? Então vamos torcer para que esse cessar-fogo realmente tenha acontecido, como eu falei para vocês. Quem que ganhou com essa guerra? Quem que ganhou essa guerra? Ganharam os dois políticos, né? Porque político adora fazer esse negócio de dizer, olha só, temos um inimigo, vamos brigar contra o nosso inimigo, olha como o nosso exército é poderoso e não sei o que lá. Então, tanto o Narendra Modi da Índia, quanto o presidente lá do Paquistão, que eu não sei o nome dele, os dois ganharam pontos políticos internamente, gastaram alguns bilhões de dólares lançando mísseis e coisa e tal. Então é isso, né? Mas se parou por aqui, tá ótimo. Eu espero que tenha parado por aqui mesmo. Vamos aguardar. Eu imagino que não vai ter nada mais do que isso, porque realmente seria complicado uma invasão por terra, por exemplo, uma ação mais ampla. Em princípio, o cessar-fogo está aceito. Vamos ver o que segue daqui, né? Bom, depois do anúncio do cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, que foi acordado pelos Estados Unidos, o governo indiano confirmou que algumas medidas, como a questão do Tratado de Águas do Indus e a questão de negação de vistos, vão continuar acontecendo, ou seja, a Índia ainda vai continuar retendo a água do Paquistão e também questão de vistos, né? Ontem a Índia abriu 2 comportas dessa represa aqui, aí o pessoal estava dizendo que era para alagar o Paquistão e não sei o que lá, mas na verdade isso daqui segundo dizem os indianos, é porque realmente teve uma chuva muito grande, o volume de água na represa cresceu muito, era obrigado a soltar isso daqui, não tinha alternativa nesse caso para não comprometer a integridade física da represa, né? Mas esse é um problema, né? Porque assim, em algum momento eles vão ter que abrir a água para o Paquistão, né? Porque eles não podem reter a água para sempre. Quando chegar a época das mansões, então, né? Que é a época que chove muito lá na Índia, né? Não tem como não abrir isso daqui. Mas enfim, tomara que o cessar-fogo realmente funcione e que acabe esse conflito, menos um conflito para a gente se preocupar no final das contas. Como eu falei, o mais provável é isso. Eles iam criar atritos entre um lado e outro, porque isso beneficia politicamente os dois lados, mas já viram que já gastaram dinheiro demais, já começou a doer, os Estados Unidos falou para parar, né, os dois pararam, tá ótimo que seja assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.